Depois do excitante consumo consumado, ele não virou de lado como quem acabara de devorar a sua presa fêmea, feito mero macho. Muito pelo contrário. Comportou-se de modo tão louvável quanto mágico, tocando-a com as pontas dos dedos enquanto ela se desfazia em risos rasos. E os negros olhos fatigados de ambos alinhavam a consagração daquele ato. Ele, fitando-a, percorria a nudez da sua linda amazona, desenhando-a em lentos movimentos apaixonados. Ela, por sua vez, retribuía-lhe com sinais, mordendo os lábios, trançando suas pernas nas pernas do bem-amado e apalpando os seus músculos másculos. Era um misto de contemplação e libido aflorada. Ouvia-se um som divinal vindo da mata orquestrada. Era um coro livre natural, composto pelo vento, árvores, cachoeiras, pássaros, cigarras, animais rastejantes e a fogueira que estralejava enquanto a fumaça subia, fazendo um desenho abstrato sob um céu azul estrelado. Devidamente extraído da fermentação do mosto da uva, o vinho, cuidadosamente produzido por ela e há muito conservado num barril de carvalho, estava por fim no ponto, saboroso e merecidamente degustado. Se via a majestosa madrugada sendo devorada gradativamente, ao passo que o sol lançava seus primeiros raios. E tudo que era noite despedia-se. Uma saudade das mais saudáveis batia, um insaciável desejo de cuidar e se cuidar, no cúmplice deleite pessoal de Dandara e Zumbi, crescia no brotar daquele dia. O Afronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente. É isso, Sandra Mara, começamos sim. Que bom que você está aí conosco. É o seguinte, gente, hoje está de volta a coluna IP Afro, e olha que tema, né? Nós vamos conversar sobre os 40 anos da proposição das políticas públicas antirracistas. Olha que impressionante, 40 anos atrás, nosso grande Abdias Nascimento já estava no parlamento brasileiro propondo leis, propondo com projetos de políticas públicas antirracistas, ações afirmativas e de uma amplitude incrível, que nós vamos conversar já já a respeito disso. Enquanto isso, vocês fazem o quê? Vocês compartilham geral. Nós estamos no YouTube, Pensar Africanamente, nós estamos no Facebook, Pensar Africanamente. Já dá seu like, esse dedinho para cima aí. Isso nos fortalece, isso pode, de repente, convencer o algoritmo de que a pauta é relevante, e aí o algoritmo distribui para um número maior de pessoas. Então, vamos já dar o like, vamos já comentando. Estamos também no Facebook, não só no YouTube. Então, se você estiver no Facebook, também faça isso. E já pega o link e compartilha geral. Avisa aí nos seus grupos, nas suas redes, que o Pensar Africanamente já está ao vivo, e chama as pessoas para vir para cá. Adriano Coutinho passou mais cedo, deixou um recadinho, porque isso também é uma boa estratégia para lidar com o algoritmo. Muito obrigada, Adriano. Vocês podendo passar um pouco antes, deixar o comentário, isso nos fortalece. Ele já passou mais cedo dizendo: deixo boas energias nesse encontro maravilhoso para o Instituto IPAF, importante ferramenta na luta antirracista, e para o Xodó Pensar Africanamente. Professor Everton Reis, Sandra Mara, Mari Noeli, é sempre um contentamento e um aprendizado participar de discussões promovidas pelo IPAFRO e mediadas pela professora Silvani. Boa noite a todos e todas. Edmilson Pereira, veja só, Renan Santos, boa noite, irmãos e irmãs. Vocês, deixa eu já puxar a professora Elisa Larquim Nascimento aqui para a sala, já eu passo a palavra para ela. Deixa eu já explicar para vocês que nós tivemos dificuldade hoje
com as nossas duas convidadas. Érica Malunguinho teve problema para estar, Talíria Petrônio, até hoje estava tudo certo, mas com o assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, execução, né? Foram literalmente executados, e um dos médicos é irmão da deputada Sâmia, e isso criou uma comoção geral nos gabinetes, que são parceiras da deputada Sâmia, estão, nesse momento, de maneira justa e correta, cuidando da deputada Sâmia, deputada Talíria, pede desculpa por não conseguir também, e nem precisava se desculpar, porque o motivo é da maior justeza, nós compreendemos perfeitamente. Vocês ainda podem participar do sorteio dos livros, são 2 exemplares do livro Abdias Nascimento, A Luta na Política, da editora Perspectiva, que sempre está aqui na parceria conosco. É o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aí, para quem não viu ainda, como participar, porque o sorteio vai ser um pouquinho mais cedo hoje, viu, gente? Porque na falta das nossas... já foi feito o sorteio, a professora Elisa está me dizendo que, sabendo que terminaria mais cedo hoje, o sorteio já foi feito, então tá certo. Então, quem foi lá e interagiu para participar do sorteio, está participando do sorteio. Ok. Veja só, mas nós estamos aqui com a professora Elisa Larquim Nascimento, né, gente, que vocês conhecem muito bem, que participou dessa trajetória de lutas junto com Abdias do Nascimento e certamente estava lá no momento em que ele estava trabalhando essas proposições, esses projetos de leis antirracistas no parlamento brasileiro. Vocês conhecem bem a professora Elisa, que é mestre em Direito e em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Nova York, doutora em Psicologia pela USP, foi parceira de vida da Abdias do Nascimento por 38 anos. Juntos fundaram em 1981 o IPEAFRO. A professora Elisa também conceituou o Fórum Educação Afirmativa Sankofa, escreveu diversos livros, inclusive ela escreveu diversos, inclusive esse que nós estamos sorteando aí hoje, Abdias do Nascimento, A Luta na Política. É curadora do Museu de Arte Negra Online, participa da curadoria da exposição Abdias do Nascimento e Museu de Arte Negra, realizada em parceria do IPEAFRO com o Museu Inhotim. Quem estiver aí por Minas Gerais, Belo Horizonte, tem que ir no Inhotim, precisa ir ao Inhotim para ver a exposição. Eu não pude ir, mas o que eu vi até agora e o que eu já ouvi das pessoas que foram é que está belíssima. Sem contar que é uma ocupação negra num espaço que tradicionalmente leva arte produzida e com temática branca. Então, é uma ocupação negra do nosso mestre Abdias do Nascimento e a gente tem que ocupar junto com ele, né? Então, sem dúvida, estando por Minas Gerais, tendo como ir, não deixem de ir ao Inhotim até o ano que vem, né, professora Elisa? Até 2024, exatamente. E a gente abriu, para quem estava aí no iniciozinho, nós abrimos com a performance do nosso queridíssimo Nilson Santos, sempre a poesia belíssima dele, a percussão, o talento, sempre está aqui conosco na coluna IPEAFRO. Então, se vocês chegaram depois, não deixem de assistir. Agora, por favor, vamos continuar compartilhando aí, porque o tema é importante e é relevante. Eu já vou passar para a professora Elisa. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais curta, devido a esse problema que nós tivemos com as convidadas, não menos importante por ser mais curta. Por favor, professora Elisa. Muito obrigada, professora Silvani. É um grande prazer voltar, né? Porque teve um tempinho que eu estive fora e eu tive saudade da professora, da nossa audiência maravilhosa, né? Claro que eu estava junto assistindo, né? Mas é sempre uma coisa muito boa a gente falar diretamente com as pessoas. Eu já até me
me manifestei aí no próprio YouTube, porque é muito importante a gente compartilhar, dar o like, para poder ensinar os algoritmos que são racistas, né? Ensinar eles a dar uma chance para nosso programa. Né? É muito importante compartilhar, dar like. Então, eu sempre gosto de fazer essa convocação para as pessoas colaborarem com isso. E falando assim, sempre inicio agradecendo a toda a equipe do IPEAFRO, né? O Júlio Menezes Silva, que está conosco na comunicação, Duda Nascimento, que está fazendo, como parte da nossa equipe de comunicação, esse sorteio que foi feito agora. Podemos até anunciar já os ganhadores dos 2 exemplares desse livro aqui, que é o livro tema do nosso encontro hoje. Abdias Nascimento, A Luta na Política, faz parte da coleção Debates, da editora Perspectiva, com muita honra, e os livros foram um exemplar para o perfil @eutomreis, e o outro para o perfil @Quilombo Educação Algbesa. Então, parabéns os 2 sorteados. A nossa Duda Nascimento, que faz o sorteio, ela é estagiária, ela é aluna da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de jornalismo e comunicação, e ela hoje teve que ir seguir para o curso dela, né? Não perder aula, por isso que a gente teve que fazer esse resultado, anunciar esse resultado um pouco mais cedo. Eu quero agradecer a Clícia, a historiadora Clícia Maria Augusto de Miranda, por todo o trabalho que ela está tendo à frente da organização, né? Desses convites, desses nossos encontros. Ela assumiu essa parte de uma forma muito competente, está levando à frente, esteve nos nossos últimos encontros, o Júlio também, e o Milson Santos, que, mais uma vez, nos agraciou com a performance tão linda da poesia dele. E, olha, eu quero dizer, professora Silvani, que eu acho que o tema da poesia dele, aparentemente, pode não ter muito a ver com o tema, né? 40 anos da proposição das políticas públicas de igualdade racial, mas o poema dele, para mim, foi um momento de extrema adequação para o dia de hoje, porque o poema dele trata do encontro amoroso que sustenta e faz continuar a nossa espécie humana e as pessoas da negritude, né? Porque é um encontro de Dandara e Zumbi, é um encontro de amor de Dandara e Zumbi. Então, nós estamos afirmando neste dia em que a gente tem que enfrentar mais um assassinato, que tudo leva a crer, tudo indica que teve, novamente, motivação política, e essa motivação política ela é dirigida, em grande parte, contra a nossa população negra, porquanto, se é que houve uma relação desse assassinato com o trabalho político de Sâmia e de um irmão dela, mas, sobretudo, da deputada Sâmia, que representa tão bem os interesses, a causa, né, do povo destituído de terra e que cuida da terra neste país, né? Como diz o movimento
dos trabalhadores sem teto. Quem ocupa, cuida. Então, aqueles latifundiários, aqueles donos da riqueza, que levam a riqueza do país para fora, que não cuidam, que abandonam prédios, propriedades rurais e deixam a terra e as construções urbanas ao léu, né? Sem cuidar e deixando ruir toda uma infraestrutura de riqueza da nação, né? Esses estão e sempre ficam assustados com a proposta, com a proposição de vida que nosso povo traz. Então, o poema sobre o encontro amoroso de Zumbi e Dandara é um poema que nos traz para a vida. Quando a gente vive os momentos de Maafa, não é, professora Silvani? Né? Essa palavra que tão bem situa toda o caos visitado ao povo de origem africana no continente e na diáspora, pelo colonialismo, pelo escravismo, né? Também, né? Pela dominação, né? Árabe e islâmica, que também exerceu um papel terrível nesse aspecto. Tudo isso, né? Junto é o Maafa, né? É mais do que simplesmente um fenômeno ou outro. O racismo engloba, né, toda essa história que é muito maior daquilo que já é tão grande, que é a trajetória, né, que é a opressão do povo negro no Brasil, nas Américas, na diáspora. Então, assim, quando a gente pensa nisso, pensa no genocídio, aquilo que, né, o Abdias também cunhou como o genocídio do negro brasileiro, mas a gente pensa também no quilombismo, que é a proposta, é a atuação, é a prática de vida criativa que cria as soluções, as possibilidades de solucionar essa questão. Então, aí vem a questão da proposição das políticas de igualdade racial. Nós estamos, este ano, celebrando, né, os 20 anos da política de cotas, né, em algumas instituições de ensino superior públicos do país, a UNEB, né, a Universidade do Estado da Bahia, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Ambos, em 2003, já começaram a implementar políticas de cotas e também a instalação, vamos dizer, como é que se diz? A passagem, né, da Lei 10.639, que recebeu a assinatura do presidente em 2003, culminando todo um processo que a professora Silvani bem conhece e tantos outros que estão aqui nos assistindo tão bem conhecem, que foram décadas de trabalho do movimento negro para construir essa proposição, e que veio 20 anos antes como proposição no projeto de lei 1332 de 1983 do então deputado federal Abdias do Nascimento. Então, essa lei, esse projeto de lei que ele apresentou à Câmara Federal na legislatura anterior à Constituinte, foi um projeto. A professora Silvani mencionou que eu certamente estava junto, eu estava sim e ajudei, né? Ajudei a redigir, né, muitos dos. Eu iria trazer aqui hoje
o texto da lei, mas eu estou em viagem e eu acabei saindo de casa sem trazer o texto da lei. Eu gostaria eu iria ler para vocês, né, o texto, mas ele tem esse projeto tem algumas características diferenciadas, que são, por exemplo, quando o Abdias, nesse projeto, ele engloba várias políticas, inclusive a política de ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, e também o acesso, né, aos diferentes níveis de ensino, e também as cotas e programas de incentivo de acesso da população negra não só na universidade pública ou no ensino superior, como também no mercado de trabalho, no serviço público, nas Forças Armadas, e teve um outro projeto de lei específico falando sobre o Itamaraty, porque o Ministério das Relações Exteriores sempre foi um bastião terrível do racismo, né? E ele então teve uma proposta especificamente para o Itamaraty, que efetivamente, ao longo do tempo, com muito tempo depois, né, até teve a proposta, teve a política de estabelecer programas para facilitar o acesso para pessoas negras ao Instituto Rio Branco. Mas essas cotas, em todos os lugares onde esse projeto de lei fala em cotas, ele usa o recorte de gênero. Então, ele não trabalhou apenas com cotas raciais, mas com cotas raciais com recorte de gênero. Então, na época, vejam bem, hoje nós temos uma estatística oficial que dá conta de 56% da população do Brasil sendo negra, que na linguagem do IBGE e das ciências sociais em geral, quando a gente fala da população negra, a gente está falando da soma das duas categorias do IBGE, pretos e pardos. Então, aqueles que que se autodeclaram como pretos, mas todos aqueles que se autodeclaram como pardos. A soma dessas duas categorias é o que oficialmente é considerado o segmento negro da população. Então, nós temos hoje 56% da população brasileira sendo negra. Naquela época, Silvani, você talvez lembre, né? Que você era muito jovem, você talvez não lembre, porque você não estava prestando atenção em estatística naquela época, mas naquela época eram 44%, 42% a 44%. Então, arredondando para 40%, dava 20%, veja bem, 20% de mulheres negras e 20% de homens negros. As cotas na proposta legislativa do deputado Abdias Nascimento eram feitas assim: você tinha uma parte para mulheres negras e uma parte para, quer dizer, metade, né? Era dividido entre as mulheres negras e os homens negros. Então, essa é uma característica da proposição de Abdias que nos é muito cara, né? Porque, afinal, a partir daquele momento, a luta das mulheres negras passou a ser cada vez mais fundamental para o movimento negro em geral, e nós vemos hoje, né, o quanto as mulheres negras estão à frente, né, de muitas das proposições, das ações e da luta, né, pela igualdade racial, e contra o racismo
religioso, contra a intolerância religiosa, todas essas áreas, né, você tem uma expressividade enorme das mulheres e elas, enfim, estavam contempladas nessa proposta de Abdias dessa forma. Então, quando a gente fala dos 20 anos de implementação dessas políticas, a gente também, eu acho que vale a pena lembrar que nós temos 40 anos, ou seja, durante 20 anos, depois dessa proposição ao Estado brasileiro, né, por meio de proposta legislativa dessas políticas, porque desde muito antes, o movimento negro estava trazendo essas propostas de outras formas, né? Eu acho que é interessante lembrar que naquele momento teve segmentos importantes do movimento negro que não aderiram à proposta das ações compensatórias. O Abdias chamou essas políticas de ações compensatórias, que é diferente de ação afirmativa. E é uma coisa importante, eu acho que considerar as razões disso. É bastante evidente, me parece, que a ideia da ação compensatória ela é muito mais para o lado da reparação do que outra coisa. Porque o que significa a política ser compensatória? Ela significa que você está criando uma ação que vai remediar uma situação criada por uma discriminação histórica, né? Então, essa natureza, para o Abdias, era a principal, a ação que fosse capaz de mudar a situação de vida da população negra de forma a compensar toda aquela história, todo aquele histórico de discriminação e de racismo que fez com que essa população estivesse no lugar onde está. É um conceito muito próximo à reparação. Quando nós vamos avaliar o que foi a trajetória da ação afirmativa, que foram políticas pensadas de uma forma a criar novas oportunidades, melhorar as oportunidades, e com um objetivo que é, assim, o outro lado da moeda dessas ações, que é criar diversidade em todos os locais, em todas as áreas da sociedade. Então, nós tivemos todo um movimento dentro de empresas, onde as empresas constataram que, como resultado, isso nos Estados Unidos, como resultado das políticas de ação afirmativa que foram implantadas desde os anos 60, 1960, você, dentro das empresas, trazendo pessoas diferentes, pessoas que representassem de uma melhor forma a diversidade da população, você tem resultados melhores no sentido econômico, no sentido da eficiência, da produtividade. A própria diversidade é um ativo importante. Então, essa outra vertente dos objetivos da ação afirmativa passou a ser mais valorizado, tanto e a ideia da compensação ou reparação passou a ser cada vez mais menosprezado em favor desse princípio da diversidade. E isso significou, por exemplo, que alguns anos atrás, quando, no caso da Universidade de Michigan, quando o Supremo Tribunal, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou esse caso,
ele especificamente disse que o critério racial, como um dos motivos, um dos itens que pesam numa escolha, seria legítimo quando usado com o objetivo de estabelecer a diversidade, mas não como política compensatória ou de reparação. Então, você vê que a dimensão política disso é muito importante. Então, por isso que eu gosto de relevar assim, um pouco esse nome que o Abdias deu no projeto de lei dele de ação compensatória e não ação afirmativa. Ele estava olhando para o lado da reparação, menos que para o lado da construção de uma diversidade que seria melhor para todos e que é, claro, melhor para todos, mas o foco do Abdias é sobre a população negra e a necessidade de reparação. Então, eu acho que nós temos, no livro, né, eu procurei mostrar um pouco essa atuação parlamentar do Abdias, tem vários trechos de discursos, e sobre as propostas legislativas, eu acho que também é importante dizer que existe uma certa ideia de que o deputado Abdias apresentou essas propostas e elas foram simplesmente ignoradas, engavetadas, ninguém prestou atenção. E na verdade, foi um pouco diferente disso, porque, na verdade, o Abdias teve uma atuação parlamentar extremamente intensa, no sentido de articular, né, a trajetória técnica e legislativa das suas propostas. Então, todas as propostas levadas à Câmara dos Deputados, elas têm que passar por uma série de comissões técnicas, a começar pela Comissão de Constituição e Justiça. Quando passar pela Comissão de Constituição e Justiça, aí vai para as comissões que analisam os temas sobre os quais o projeto trata. E, então, o Abdias conseguiu, ele seguiu, e para isso, para o projeto ser avaliado nas comissões, passar nas comissões, tudo isso é um trabalho de articulação. Então, ele fazia com que todos os projetos que ele apresentou, todos eles passaram e foram aprovados por todas as comissões técnicas, de forma a chegar no momento de serem apreciadas pela plenária da Câmara Federal. E como é que as propostas legislativas chegam a ser consideradas pela plenária? Porque existe um número muito grande de projetos, maior do que se pode contemplar em um período legislativo. Então, é necessário ter uma seleção. Essa seleção é feita pela Comissão de Lideranças Partidárias. Então, pela direção da Câmara, que é presidida pelo presidente da... Ivanir, eu estou em alto, não posso falar agora, tá? Desculpem. Então, todas elas têm que ser aprovadas e levadas à consideração do plenário através do acordo de lideranças, as lideranças partidárias, que são levadas à frente, que são presididas, vamos dizer, pelo próprio presidente da Câmara. Então, o que acontece? Naquela época, o acordo de lideranças
vetar, assim, nem era necessariamente todas as lideranças juntas, porque tem uma hora em que a presidência pode vetar completamente. E, na verdade, o grande responsável pelo fato desses projetos não serem considerados era o próprio presidente da Câmara na época, Ulisses Guimarães, o senhor diretas, né? O senhor constituinte, o homem da democracia, da reconstrução da democracia, mas naquele momento essa questão não era contemplada por aqueles que construíam essa democracia naquele momento. Então, assim, esse é um outro detalhe que é interessante a gente pensar sobre essas proposições legislativas naquele momento. Eu quero também terminar agradecendo do fundo do coração a nossa deputada Talíria Petroni e a nossa ex-deputada Érica Malunguinho, a primeira deputada estadual do Estado de São Paulo, negra e transgênera, eleita para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Talíria, votada com uma votação enorme, né, por esse mandato na Câmara Federal, por terem contribuído as duas ao nosso livro que está sendo sorteado e distribuído hoje. As duas contribuíram, assim como Benedita da Silva e Paulo Paim, o senador Paulo Paim contribuiu um poema, né? E a Benedita da Silva uma entrevista. Então, o livro também tem esses depoimentos, né, desses colegas de Abdias no Parlamento Brasileiro atual. E eu finalizo novamente agradecendo à nossa professora Silvani e a toda a equipe, né, que faz o canal Pensar Africanamente existir e ir em frente, e a toda a equipe do IPEAFRO que faz com que seja possível esses encontros da nossa coluna mensal. Obrigada. Eu que agradeço, professora Elisa. Para quem chegou depois, deixa mais uma vez explicar, nós tivemos problema com as nossas duas outras convidadas, Érica Malunguinho e também com Talíria Petroni. Talíria, até hoje de manhã, estava tudo confirmado, mas com o assassinato do médico, irmão da deputada Sâmia, houve toda uma comoção justa e correta e necessária em relação à deputada, ao gabinete da deputada, à família da deputada, e Talíria, então, nos explicou que precisava, nesse momento, estar lá, solidária com a deputada Sâmia, o que nós consideramos absolutamente correto. Adriano Coutinho, ele estava ouvindo, estava na coxia, preparando para entrar no palco do teatro. Depois você conta mais para a gente aí, pessoal do Ler para Viver. O Everton Reis foi um dos sorteados aí com o livro, ele dizendo que felicidade, tenho certeza que irá contribuir muito na minha tese. Ele é o perfil Elton Reis. Doutora Regina Nogueira, Cota Mulangi, lembrando que hoje é o aniversário de 35 anos de promulgação da nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que tem, com tanta gente nesse momento tentando afrontá-la, temos mais que celebrar e comemorar como marco importante também esse momento da Constituição de 1988. Ela comentando sobre o tema do vídeo do Milson, um amor entre negros e pela luta é nossa única saída contra o racismo. Marilyn Hendricks nos acompanhando lá dos Estados Unidos, boa noite, muito obrigada. Zezé Menezes, minha querida, Maristane, Adriana Germana, que riqueza ouvir a fala tão contundente e democrática da Elisa, que de longa data luta contra as opressões coloniais como o racismo, o patriarcado e o sexismo. Axé, Elisa.
Muito bem, gente. Nós estamos, então, eu disse no início, seria um diálogo mais curto, mas não menos importante. Quem perdeu a fala da professora Elisa, trazendo para nós a importância um pouco do histórico desse momento há 40 anos atrás, quando nosso queridíssimo mestre Abdias do Nascimento, no Parlamento Brasileiro, propôs, acho que foi pela primeira vez que se propôs, políticas públicas antirracistas no Brasil. Foi a primeira proposição, né, professora Elisa? Houve um momento, em 1946, quando a Convenção Nacional do Negro, que foi organizado pelo Teatro Experimental do Negro, apresentou a Assembleia Constituinte de 1946, a hora que estavam construindo a democracia depois do regime do Estado Novo de Getúlio Vargas. Eles apresentaram, mas de uma forma indireta, porque naquela época você não tinha como as organizações da sociedade civil se pronunciar diante das câmaras legislativas, né? Então, era necessário um legislador, um parlamentar, levar as propostas. Então, as propostas da Convenção Nacional do Negro foram levadas pelo senador Hamilton Nogueira e foram votadas naquele momento. Foi muito interessante, viu, Silvani? Porque esse elenco de reivindicações da Convenção Nacional do Negro foi levado a todos os partidos políticos durante a campanha da eleição dessa Assembleia Constituinte. Desde o Partido Comunista do Luiz Carlos Prestes até a UDN, né? Que era a direita da época. Todos os partidos políticos endossaram e assinaram embaixo dessas propostas, que eram bem mais genéricas, mas que tinham a mesma direção, né? De reparação, de compensação, de fazer com que a população negra tivesse as mesmas oportunidades melhores e menos discriminação. Mas quando chegou na hora da votação, o que aconteceu? Aí levantou-se a pergunta, né? A questão, mas como é que nós vamos incluir na Constituição medidas de prevenção a uma discriminação racial que não ficou provado que existe no Brasil? Nós não sabemos que a discriminação racial existe no Brasil. E essa atitude foi tomada tanto pelos partidos de esquerda como também de direita. O Partido Comunista, que era o partido do único deputado negro daquele momento, votou contra. Ele mesmo, esse deputado negro, votou contra. Quem votou a favor foi o antigo do trabalhismo brasileiro, o antigo PTB, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, enfim, então não foi. Eu falo um pouco sobre isso num livro que a gente, enfim, no meu livro O Sortilégio da Cor, e tem também uma história do negro no legislativo que eu e Abdias publicamos pela Fundação Palmares. Mas, enfim, então houve essa proposta, e depois disso, Silvani, naquela época da eleição, da campanha de 1982, quando você era muito jovem, não se preocupava com isso, mas nós estávamos pensando, Silvani, em coisas muito básicas. O voto ao analfabeto.
naquele momento, desde a abolição da escravidão até aquele momento, o voto era proibido ao analfabeto. E isso foi instituído na época da República, exatamente para tirar o voto do novo cidadão, né? Do agora cidadão preto. Porque antigamente, antes disso, você tinha muito latifundiário, muito dono de terra, muito rico, que era analfabeto e votava. Então, era isso, era a lei Afonso Arinos, né, que era uma lei completamente ineficaz e que definia o racismo ou a discriminação, alguns casos de discriminação racial como contravenção penal e não como crime. O Abdias, então, entra nessa mesma época com outra lei, um outro projeto de lei que define a discriminação racial definida da forma que define a Convenção Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que é uma coisa genérica, não é uma lista de incidentes que possam discriminatórias, e como crime qualificado, como crime de lesa humanidade. Então, naquela época, a vadiagem. Naquela época, ainda estávamos lutando contra a lei, o crime de vadiagem, que significava simplesmente que a polícia chegava para a pessoa que achava que tinha mão fina ou qualquer coisa, né, que era preta, e botava ele na cadeia, porque ele estava ali na rua, entendeu? Porque por vadiagem. Então, essas coisas eram... Porque não tinha carteira de trabalho, porque essas coisas... Exatamente. Que se reflete na forma como as forças de segurança lidam com a população negra até os dias atuais, né? Perfeito, é isso mesmo. Então assim, mas assim, um projeto de lei com a especificidade da programação de ações específicas, certamente foi a primeira vez que houve. O que houve, sim, Silvani, foi o movimento negro, nas décadas anteriores, na década dos 70, conseguiu várias leis, inclusive o doutor Edio Silva Júnior, em 1988, publicou um livro que é um compêndio de leis antirracistas. A grande maioria delas sendo leis que trabalhavam sobre a questão da história, do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Leis municipais, algumas estaduais. Então, ele tem esse livro, né? Legislação afro-brasileira. Então, houve alguma coisa antes disso, sim, mas no sentido de ação afirmativa ou compensatória, com esse nome, com essa abrangência reparatória, creio que não. Eu posso afirmar que não. Tá certo, professora Elisa. Olha, para quem está chegando aí agora, nós já estamos nos encaminhando para encerrar. Vocês sabem que isso aí fica à disposição para vocês assistirem depois. Deixa ver, Carlos Bonfim, Máximo Receito por Elisa, Érica e Talíria, referências fundamentais para a nossa caminhada, sem dúvida. Fica à disposição de vocês para assistir depois. Quem perdeu, gente, tem que assistir, porque nós pegamos aqui um momento histórico extremamente importante na trajetória do nosso mestre Abdias do Nascimento, importante para a nossa história como um todo, enquanto país, enquanto Brasil, enquanto população negra, enquanto povo brasileiro. Então, fica à disposição. Não sei se a professora Elisa quer colocar mais alguma coisa. Só os meus agradecimentos e saudações a essa maravilhosa audiente que nos ouve e interage com a gente todas as vezes. Nossa, nós é que agradecemos a professora Elisa, toda a equipe IPAfro, agradecemos aos afronautas, muito obrigada a cada uma de vocês. Cuide-se bem, o Carlos Bonfim dizendo que este é um vídeo que vai entrar para as nossas aulas. É isso, até porque traz elementos que não estão nos nossos livros de história e que são fundamentais, que ainda não estão nos nossos livros de história. Mas, para quem não estava aqui no iniciozinho, e não viu performance de Nilson Santos,
Vamos encerrar com a performance de Nilson Santos, que vale muito a pena. Muito obrigada, cuidem-se muito bem, fiquem de olho. Semana que vem a gente está voltando aí com novas programações no canal. Deixa eu puxar aqui o vídeo. Ok, vamos lá. Pois do excitante consumo consumado, ele não virou de lado como quem acabara de devorar a sua presa fêmea, feito mero macho. Muito pelo contrário. Comportou-se de modo tão louvável quanto mágico, tocando-a com as pontas dos dedos enquanto ela se desfazia em risos rasos. E os negros olhos fatigados de ambos alinhavam a consagração daquele ato. Ele, fitando-a, percorria a nudez da sua linda amazona, desenhando-a em lentos movimentos apaixonados. Ela, por sua vez, retribuía-lhe com sinais, mordendo os lábios, trançando suas pernas nas pernas do bem-amado e apalpando os seus músculos másculos. Era um misto de contemplação e libido aflorada. Ouvia-se um som divinal vindo da mata orquestrada. Era um coro livre natural, composto pelo vento, árvores, cachoeiras, pássaros, cigarras, animais rastejantes e a fogueira que estralejava enquanto a fumaça subia, fazendo um desenho abstrato sob um céu azul estrelado. Devidamente extraído da fermentação do mosto da uva, o vinho, cuidadosamente produzido por ela e há muito conservado num barril de carvalho, estava por fim no ponto, saboroso e merecidamente degustado. Se via a majestosa madrugada sendo devorada gradativamente, ao passo que o sol lançava seus primeiros raios. E tudo que era noite despedia-se. Uma saudade das mais saudáveis batia, um insaciável desejo de cuidar e se cuidar, no cúmplice deleite pessoal de Dandara e Zumbi, crescia no brotar daquele dia.